síncrona, qual é a velocidade do campo magnético girante, tá? Como é que a gente pode calcular essa velocidade? A gente pode utilizar aquela expressão que n, que é a velocidade, igual a f, eu até esqueci, estou confundindo aqui, peraí. A velocidade é síncrona, 120 f sobre p, sobre o número de polos. F é a frequência na qual a gente alimenta esse motor na rede. Então, a frequência depende a velocidade que ele vai girar depende da frequência. Se você ligar aqui em 60 Hz, ele gira numa velocidade. Se você liga em 50 Hz, ele vai girar mais lento, tá? Então, pessoal, só que eu preciso do número de polos. E eu até vi aqui na letra B que está perguntando o número de polos. Então, a resposta dessa pergunta, ela é meio que por experiência, tá? 3.510 está muito perto de 3.600. E 3.600 RPM é uma velocidade característica. Se você for lá no site da WEG, é a característica de um motor de dois polos, 3.600 RPM. Tá? Motor de dois polos ligado a 60 Hz, ele gira, só se você calcular, 120 vezes 2, 120 vezes 60, que é o F, dividido por 2, dá 3.600 RPM. Então, essa é a velocidade síncrona do motor, tá? Aí, o número de polos, como eu falei, um motor de dois polos gira 3.600 RPM, dois polos. E qual é o escorregamento? Você tem a velocidade mecânica, o N, N, e você tem o NS, você calcula o escorregamento pela fórmula lá do slide. Tá em percentual, ó. Então, é bem tranquilo, bem simplesinho esses três primeiros, tá? Pessoal, alguma pergunta aí, vocês chamam aí que eu não estou observando o chat, tá? O bate-papo. Segundo, qual a velocidade de giro do motor em RPM? Então, está perguntando velocidade de giro, está perguntando o rotor, o que a gente consegue observar, tá? De um motor de indução de 6 polos, 50 Hz, se a frequência da tensão induzida no rotor é 0,89 Hz. Então, o que ele te deu aqui? Ele te deu número de polos, na frequência na qual você vai ligar ele, 50 Hz, e qual que é a frequência da tensão lá no rotor. O que ele não te deu aqui? Escorregamento. Porém, você consegue calcular o escorregamento. Tá? Você consegue calcular o escorregamento por meio dessa informação aqui. A frequência do rotor é S vezes a frequência do estator. Tá? A frequência do rotor é S, que é o escorregamento, vezes a frequência do estator. A frequência do estator é aquela da rede elétrica na qual foi ligado o motor, 50 Hz. E o que ele te deu também? Ele te deu a frequência do rotor, tá aqui. Então, se você tem a frequência do rotor, tem a frequência do estator, você calcula o S. Calculou o S. Próximo. Guarda essa informação. O que ele está te pedindo? Qual a velocidade de giro do motor? Você não tem. Mas, se você sabe que é um motor motor ligado em 50 Hz e 6 polos, você calcula a velocidade síncrona dele, 120 F sobre P. Aí não vai dar, como é 50 Hz, 50 Hz eu nem sei de cor, tem que calcular. Se for 60, daria 900, motor de 6 polos, mas aí como é 50 Hz, aí eu não sei, tá? Tem que calcular. Calculou a velocidade síncrona? Multiplica pelo escorregamento que você calculou um passo anterior. Aí você está achando a velocidade do motor, tá? Eu falei 900, é 1.200, desculpa, pessoal, 1.200 seria a velocidade síncrona do motor de 6 polos, é 1.200. Então, você calcula o escorregamento, depois calcula a velocidade síncrona, e por último, você calcula a velocidade mecânica, que é o N. Tá? Terceiro, um motor de indução que tem fase funciona a 1.198 RPM, ó. Então, essa aqui é a velocidade mecânica. Qual que é a velocidade síncrona? Por experiência, eu sei que é 1.200. Está muito pertinho, 1.198 está pertinho de 1.200, mas ele nunca vai atingir os 1.200, tá? Por causa do peso do eixo dele. E pode ver, pessoal, sem carga. O que é sem carga? Sem nenhuma carga, ele está vazio. Ele está girando só, movimentando o próprio eixo dele. Aí, como a carga é bem leve, ele gira quase na mesma velocidade que a síncrona, quase.
E à medida que você aumenta a carga, ele vai reduzindo a velocidade, ó. E 1112, ou seja, uma velocidade um pouco menor já, com carga plena. Olha como ele cai a velocidade, sem carga e com carga. Ele cai mesmo. E quanto mais carga você for colocando, mais a velocidade vai caindo. Tá? E alimentado com uma fonte trifásica 60 Hz. Qual o número de polos e a velocidade síncrona do motor? Então, por experiência, eu sei que o número de polos são 6 polos e a velocidade síncrona é 1.200. Tá? Ah, professor, eu queria calcular. Aí você tem que usar 120F sobre P. Aí cai certinho nos 3.600, mas é nos 1.200, desculpa. Tá? O escorregamento é a frequência da corrente induzida do rotor a plena carga. Então, ele quer que você utilize essa informação a plena carga para calcular, primeiro, escorregamento. Calcular escorregamento, você usa a velocidade síncrona, que é 1.200, menos 1.112, dividido pelos 1.200. Você está achando o escorregamento. E a frequência do rotor? Você pega esse escorregamento e multiplica vezes a frequência de 60 Hz. Tá? É S vezes 60 Hz. Aí você está calculando a frequência induzida no rotor a plena carga, com essa informação aqui. Tá? E, novamente, o escorregamento sem carga. Agora eu não pego essa informação, eu pego essa daqui. A velocidade síncrona de 1.200 menos 1.198 sobre a velocidade síncrona. Você está calculando o escorregamento. E frequência da corrente induzida no rotor, novamente, é o S que você calculou vezes 60 Hz. Você está achando a frequência do rotor. Para a condição sem carga, ou seja, 1.198 RPM, a velocidade do campo do rotor em relação ao rotor, em relação ao estator e em relação ao campo do estator. Então, eu estou pedindo três coisas. Primeiro, qual a velocidade do campo do rotor em relação ao rotor, a peça rotor, a peça visual. Ele está perguntando qual a diferença de velocidade do campo magnético do rotor, que a gente não vê, do campo magnético que foi induzido no rotor, em relação à peça, a que gira de fato, que é o rotor. Tá? Então, vamos lá. O rotor está girando a 1.198 RPM, está dado, sem carga, a condição sem carga. E a velocidade do campo do rotor? É a mesma velocidade do campo do estator, é a velocidade síncrona. Os campos giram na mesma velocidade. Então, é 1.200 menos 1.198, 2 RPM. Então, o estator gira 2 RPM mais rápido que o rotor. Tá? Então, respondemos essa primeira. Em relação ao estator, olha como é que são as coisas, pessoal. Como é que é importante prestar atenção. Em relação ao estator, não falou ao campo do estator, ao estator. Ao estator é a peça, é a parte estática que está parada, o estator está parado, está estático. Então, se o rotor está girando a 1.198 e o estator está parado, a diferença de velocidade entre eles é de 1.198 RPM. Agora, se falasse assim, diferença em relação ao campo do estator. O campo do estator gira na velocidade síncrona, de 1.200. Aí seria 2 também. Então é importante prestar atenção nas palavras. Ao estator. E em relação ao campo do estator, agora está falando ao campo. Tá? A velocidade do campo do rotor em relação ao campo do estator é zero, porque ambos giram na mesma velocidade. Tá? O estator, o campo magnético girante aparece, gira, 1.200. Ele um campo magnético no rotor, também de 1.200 RPM, ambos na mesma velocidade, porém, a peça rotor não consegue acompanhar essa velocidade, ela gira a velocidade menor. Então, a peça ela é atrasada. Então, é 0 RPM de velocidade de diferença. Beleza, pessoal? Então, passei uma revisão aí boa das três primeiras, que a gente já viu isso aí no slide anterior. Tá? Agora eu vou falar do 4 e do 5. Do 4, pessoal, vamos lá. O 4, eu acho que não tem exatamente dessa forma que eu vou explicar aqui nos slides, tá? Então, a gente vou fazer uma sequência aqui, ó.
Fazer uma sequência de 3 passos aqui, fazer uma setinha aqui. Uma aqui. E outra aqui. Deixa eu ver se eu preciso disso tudo. Entrada, perdas do estator. Cap, perdas... Não, essa última não precisa, não. Isso aqui é a sequência de energia do motor, tá? Então, vamos lá. O que isso aqui no começo é P1, ou também chamado de P de entrada. É a potência que está entrando no motor. De onde que vem essa potência? Lá da rede elétrica. A gente alimenta, tá? É a potência de entrada. Ou também chamada potência total. Deixa eu fazer certinho aqui, ó. P1, ou P de entrada, ou P total. É tudo que entra no motor. E lá no final, pessoal? O que é isso aqui no final? É a potência de saída, pode ser P out, ou P de saída, ou potência mecânica, que é o que de fato é utilizado, ou potência útil também. Tem todos esses nomes aí. É o que de fato sai no motor, lá no eixo dele. Então, lá um motor de 500 quilowatts. É esse valor aqui que ele está te dando, é a potência de saída. É a potência que ele consegue girar no eixo dele. Tá? E aí, pessoal? E no meio do caminho, pessoal? O que é isso aqui? São as perdas. Então, eu tenho uma parte que entra, eu tenho uma parte que sai e eu tenho perdas no processo. Primeiro, perdas no estator. As correntes circulam no estator, eu tenho perdas no estator. Quais tipos de que elas são? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho perdas no cobre, ó. Vocês viram aí, ó? Esse CU, deixa eu dar um. É porque o exercício. Perdas CU. Que linda a palavra, hein? É cobre, viu, pessoal? É o símbolo, é o código de cobre. Perdas no cobre. Então, usa muito essa palavra aí quando fala em perdas elétricas, CU. Tá? Perdas no cobre do estator. Então, perdas no cobre. Perdas no cobre. Eu tenho também, quer ver, ó, cobre no rotor, não, é só perdas do núcleo do estator, tá aqui também, ó. Perdas no núcleo. Eu tenho perda no enrolamento e perco que é perdido no núcleo. Os dois têm um Ezinho aqui para mostrar que é estator, ó, estator e estator. Certo? Beleza. Aí o que aí entrou potência de entrada, uma parte foi perdida. O que passou? Aí o que liga estator com rotor? Tem um carinha lá no meio chamado de entreferro, ou também chamado de gap. Depois a gente cai no, aqui ó, vou botar estator. Aí a gente cai depois no rotor. Rotor, mesma coisa, tem perdas. Vamos lá. Quais perdas que a gente tem? Ó, temos perdas no rotor e temos perdas no cobre. Aqui, ó, CU do rotor, perdas no cobre e perdas no rotor. Então, são dois tipos também, assim como no estator. Perdas. Na verdade, é perdas rotacionais. Tá? Perdas rotacionais. É na rotação do eixo do rotor. Está perdas mecânicas. E perdas no cobre. Então, aqui a gente tem um fluxo de energia numa máquina, tá? E aí, o que a gente vê aqui? O que está falando? Um motor de indução, 60 Hz, 460, 4 polos, entrega 100 HP. Esse 100 HP está aqui, ó, é a potência lá no final. É o PO de P out, está lá no final.
Então, 100 HP. A uma velocidade de 1.746 RPM. Essa é a velocidade que ele vai girar. Tá? Aí te dá perdas no rotor, rotacionais, perdas no cobre, perdas no núcleo, te dá perdas no cobre e no rotor, e dá perdas no gap, perdas no entreferro. Tá aqui, ó, a potência do entreferro. Determinar a potência de entrada. O que ele quer saber? Quanto que o motor vai consumir. O motor não vai consumir só os 100 HP, porque tem que acrescentar todas essas perdas aqui, ó. Certo, pessoal? Então, para a gente saber o quanto que o motor vai, de fato, consumir de energia, não adianta calcular só com base no que é útil de saída. Isso é um erro muito grande, porque você está desconsiderando as perdas. E óbvio que elas existem, tá? Então, como é que a gente faz agora? A gente pode somar todas as perdas, tá? Ou a gente, quer ver? Vamos fazer isso. Ou a gente pode sair aqui logo do gap. A gente tem a potência do gap, a potência que atravessou o gap de 79,691. Então, vamos lá. A potência que atravessa o entreferro é de... Eu vou colocar... É o PG. PG do gap é igual a 79,691 kW. Perdas no cobre e perdas no núcleo do estator. Então, vamos lá. Perdas no núcleo do estator são 600 watts. Então, vamos aqui, ó. Perdas no cobre do estator igual a 600 watts. E perdas no... Não, isso aqui é no núcleo, né? Perdas no cobre. Isso aqui é perdas no núcleo. E perdas no cobre do estator igual a 2.800 watts. Beleza, pessoal. Então, o que a gente faz para a gente achar a potência total? Pega o que foi perdido, mais o que atravessou o entreferro. Tá? Ah, e se eu quiser utilizar os valores da saída? Pode, mas aí você não utiliza do entreferro. A do entreferro já engloba as perdas do rotor mais a potência útil. Tá? Então, isso aqui vai dar 79,691 mais 0,6 mais 2,8. 83,0091. 83,091, é verdade, tem resposta. Essa é a potência total de entrada. Ah, vamos comparar com agora, até a letra B pede isso, rendimento. Para a gente calcular o rendimento, pessoal, é a potência lá no final, útil sobre a potência total. Todo rendimento é isso. Potência útil sobre a potência total. A útil é 100 HP. A gente tem que converter ela para watts. Então, vamos converter aqui. Vamos por 100 HP, 74,57. Então, eu tenho aqui no final 74,57 quilowatts. Isso é a potência útil. E vou dividir esse valor pela potência total, de 83. Então, pessoal, é importante, por exemplo, eu quero saber qual é o consumo de um motor desse no mês. Eu não posso fazer com base só em 74,57. Eu tenho que fazer com base em 83,91, 0,91. Porque se você calcula com base em 74, você vai calcular um consumo errado. Ah, mas eu calculei aqui, ele era para estar gastando tanto e está gastando mais. Está gastando mais porque tem as perdas. E muita gente esquece disso. Tá? Então, a hora que a gente dividir 74,57 por 83,091, dá os 89%, que é o rendimento dele. Não é um rendimento ruim, 90% praticamente. 10% são perdas. Beleza? E se eu quisesse ter utilizado os valores do rotor, dessa forma que eu fiz mais rápido, né? Se eu quisesse usar os 2.700, os 5,791, poderia? Poderia. Você coloca aqui, ó, perdas rotacionais e perdas no cobre, não usa o valor de 79,691, porque ele já engloba esses valores. Soma 74,57, com essa perda daqui, com as perdas do estator, o resultado final, soma tudo, dá a potência de entrada também. Pode ser.
Utilizar a potência que atravessa o interferro é mais fácil, você economiza cálculo. Tá, pessoal? Vou só tomar uma água aqui para a gente abrir o slide para a gente ver a última parte da matéria, tá?